Meus amados irmãos, recebam todos a paz de Jesus. Podem tomar assento. Quero louvar a Deus, quero manifestar toda a minha gratidão ao Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui com vocês, mais uma vez. Estivemos aqui ontem. Eu não me senti tão pressionado, porque eu fui o primeiro palestrante. E agora, no intervalo, no momento de descontração, nós estávamos ali, eu falei para o pastor Zedequias e para os irmãos que estavam ali conosco: como é que se prega depois do ChatGPT? Como é que se prega? O homem sabe tudo, e ele sabe tudo de cor, e ele vai soltando assim, vai. Eu falei: Jesus, os irmãos acostumaram com o pastor Zedequias, agora lá vem o pastor Auri. Mas o dono da ferramenta é o mesmo, só muda o trabalhador, mas a ferramenta é a mesma, é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, né? Penetra até a divisão da alma, do espírito. Mas eu quero, para a gente introduzir, eu quero que meu irmão mantenha o mesmo slide de ontem, da palestra 1. Nós temos palestra 1, palestra 2 e palestra 3. E eu vou sintetizar ainda o que ficou faltando da palestra 1, mas vai ser de forma muito rápida, porque nós temos muito material para falarmos, e eu não vou me ater a essa palestra 1. Eu quero já partir para a palestra 2. Amados, mas eu quero que você reflita comigo. Ontem nós falamos que a Bíblia, ela é o manual da criação, e ela tem resposta para todos os questionamentos humanos, e tudo quanto acontece, seja na criação, no universo, seja na grandeza desse universo. O pastor fez menção de Jó, capítulo 26, e é interessante que Jó, ele começa a descrever no capítulo 26, aquilo que nós conhecemos como grande, mas no finalzinho lá do capítulo 26, ele diz assim, tudo isso é apenas a orla do seu poder. Quem, pois, entenderia o trovão, o ápice do poder, da grandeza, da magnitude desse Deus? Ele disse, tudo isso é a orla do seu poder, ou seja, a orla é a parte baixa do vestido, ou seja, a parte mais baixa do poder de Deus. Então veja, aquilo que nós conhecemos como grande, o pastor frisou aqui, Isaías capítulo 40, é esse Deus que nós servimos, que conhece a nossa vida, a nossa trajetória, conhece na nossa intimidade, no nosso particular, de que forma nós chegamos aqui. É um Deus que conhece o fim desde o princípio. Isaías no capítulo 46, o versículo 9, ele diz, olhai para as coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O verso 10, ele diz, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que nem ainda aconteceram. Mas eu digo, o meu conselho permanece firme, e eu faço toda a minha vontade. Então esse Deus que nós servimos, que conhece toda a nossa trajetória de vida, que antes de nós sairmos, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Davi ele diz isso no Salmo 139, verso 16, antes de nós sermos entretecidos no ventre da nossa mãe, no livro de Deus, todas as coisas já estavam escritas dia a dia, sem que nenhuma delas houvesse acontecido. Então veja, esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E para a gente introduzir, Josué no capítulo 1 e o verso 8, Josué capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, olha o segredo, de que forma Deus se revela para Josué. No versículo 8, Deus ele entrega a receita para o sucesso e para a prosperidade a Josué. No versículo 8 ele diz, não aparte. Josué estava enfrentando um momento de crise, porque Moisés havia morrido. Josué, que havia acompanhado todo o sofrimento de Moisés na liderança daquele povo, naquela ocasião ele estava ali desanimado, depressivo, porque ele sabia do que lhe esperava. Mas eu imagino Josué pensando, como é que eu vou conduzir esse povo? Se Moisés, que falava com Deus, cara a cara, né, está falando ali com Deus,
e teve a dificuldade que ele teve. Imagina eu, que sou apenas um servidor, que era servidor de Moisés. Aí o Senhor Deus falou para Josué: olha, Josué, sabe qual que é o segredo? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes tu medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então tu farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Amém? O segredo está aqui, irmãos. Não tem nenhum outro segredo. Sabe, todos os livros que vocês conhecem, que nós conhecemos e lemos e fazemos uso, são importantes, né, para nós. Mas não há nenhum outro livro que possa se comparar com o livro dos livros, que é a palavra de Deus, que responde todos os questionamentos da vida humana. Amém? Então ontem nós falamos sobre o DNA do empreendedorismo, fizemos algumas comparações, de acordo com o livro do Gênesis, né? Falamos desse DNA que está intrínseco dentro do DNA humano, e o pastor hoje até deu uma pincelada. Mas hoje nós vamos rapidamente passar por aqui sobre, ainda dentro da primeira palestra de ontem, nós vamos falar aqui sobre o chamado para empreender, ou um chamado para empreender com um propósito. Pode colocar aqui, por gentileza, meu amado irmão, no slide, coloca aqui, por gentileza, é a sequência do que nós falamos ontem. Mas o empreendedorismo, seja no contexto bíblico ou secular, exige uma visão ampla, coragem e perseverança. No entanto, o empreendedorismo bíblico é ainda mais profundo, pois está fundamentado na compreensão de que o ato de empreender não é apenas uma busca pessoal por sucesso, mas uma missão divina para administrar e multiplicar os recursos que o Senhor Deus confiou a nós. Lá no sermão profético, finalzinho do capítulo 24, nós encontramos ali pelo menos 3 parábolas no finalzinho do sermão profético. Jesus fala da parábola do servo, da parábola das 10 virgens, e fala da parábola dos talentos. Um recebeu quantos talentos, irmãos? Quantos? Vamos fazer de trás para frente, né? Isso, vamos lá. Um recebeu 5, outro recebeu 2, e quem menos recebeu 1 talento. E qual foi a intenção? Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto. Está lá em Mateus 25. Mateus 25, do verso 14 ao verso 30. Nós estamos em uma IBO, em uma escola bíblica de obreiro. Se vocês puderem, se o meu amado puder passar aqui, jogar aqui na tela, tá bom? Isso, é do versículo 14. Vamos ler do verso 14 até o verso 30. Eu quero que toda a igreja lê esse texto comigo. Vamos ler esse texto para a gente introduzir aqui a nossa palestra hoje? 3, 2, 1. Segura aí, irmãos. Só até aí. Vamos ler só até aqui. Cavou uma cova e escondeu o dinheiro de quem? Então você vira para seu irmão aí que está do seu lado e pergunta para ele: o que é que você está fazendo com o talento que você recebeu? Isso aí, somente para você, né? Não ficar somente aqui com o pastor Auri, né? Deus, Ele repartiu segundo a capacidade de cada um. Mas a quem mais é dado, mais será exigido. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então Deus, Ele nos capacitou. E quando nós estamos falando de empreendedorismo, irmãos, nós estamos falando daquela responsabilidade que foi falada ontem, que Deus, Ele confiou a nós.
E Deus, ele confiou ao seu povo uma responsabilidade que aos olhos humanos, e falei para vocês, aqueles que empreendem e têm sucesso financeiramente falando, não tem como ter sucesso sem utilizar os princípios, ainda que ele não acredite na Bíblia. Mas os princípios que ele vai utilizar são os princípios bíblicos. E nós mostramos ontem aqui na prática o que nós estamos falando. Sabe, todo empreendedor, existe dois tipos de empreendedor. Aquele que olha pela janela, ele está no prédio, ele olha pela janela, né? E ele tem o empreendedor que ele olha para cima e enxerga as estrelas. Ele enxerga esse universo cósmico, ele enxerga o sol, ele enxerga a lua. Mas aqueles que fazem o quê? Olha pela a janela e olha para baixo e vê a lama, né? Existem dois tipos de empreendedores. Que tipo de empreendedor sou eu? Todos nós somos empreendedores, vamos partir desse princípio, amém? Então vamos lá. Então, para a gente entender melhor, coloca aí, meu amado irmão. Existe um slide que fala assim: uma responsabilidade social, moral e espiritual. Rapidamente, eu vou passar rápido esses temas aqui. Uma responsabilidade ainda está na palestra 1, tá bom? Vamos lá. Uma responsabilidade social, moral e espiritual. Então, todo empreendedor precisa entender que o empreendedorismo bíblico ele está fundamentado nesses três pilares. Essa responsabilidade social, moral e espiritual. Porque nós, infelizmente, nós tivemos, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu sou assembleano desde que nasci, né? A gente fala muito das coisas espirituais, e nós esquecemos da vida em sociedade, nós esquecemos da responsabilidade que nós temos, não só com os céus, mas também com a terra, com o nosso semelhante, com aqueles que ainda não conhecem o Deus que nós servimos. Então existe uma responsabilidade social, moral, né, e espiritual. Então veja no capítulo 20 e 21 de João, e Deus, ele nos deu esse privilégio, porque nós existimos como igreja para cumprirmos um propósito. E qual propósito é esse? Por que nós existimos como igreja? É dar sequência ao ministério do Senhor Jesus. Porque João 20 e 21, ele vai dizer, assim como o Pai, vê lá o texto, outra vez ele vos disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então veja, esse envio, esse versículo, ele implica em nós, os seguidores de Cristo, uma responsabilidade que ultrapassa o âmbito religioso e penetra profundamente no campo social, moral e espiritual. Não recebemos apenas um chamado a seguir a Cristo em uma instituição religiosa, mas a agir como ele agiu, a transformar as comunidades que nós estamos inseridos como ele transformou. Da fome, aliás, matar a fome do faminto, curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos. Nós somos chamados para continuar o ministério que o Senhor Jesus, ele iniciou. Ele foi para o Pai, mas ele deixou essa responsabilidade, esse compromisso a mim e a você. Então todo empreendedor, ele precisa ter, fundamentar o seu negócio sobre esses três pilares, sobre essas três responsabilidades: social, moral e espiritual. Está aí no material que vocês têm na mão de vocês, está aí, né? É óbvio que esse material está resumido. Então todos precisam entender isso, que nós temos essa responsabilidade. Então vamos lá. Esse versículo revela duas características, pelo menos essenciais, para quem é chamado a servir no ministério cristão: ser ministro de Cristo e ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Pelo menos duas responsabilidades. Nós temos com base nesse versículo, né? Então veja, o obreiro, eu acho que tem um outro slide aí, meu irmão, coloca aí, o obreiro e a sua capacidade. Então todo empreendedor, ele precisa ligar o seu negócio a um projeto nobre, e não tem projeto mais nobre na terra do que missões, porque missões é a chave
que destrava os tesouros escondidos. Página 21, é isso, Gessé? Gessé está me ajudando ali, página 21. Você pode acompanhar aí, página 21. Então, o obreiro e a sua capacidade de empreender. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:1, olha o que ele diz aqui, ele nos ensina uma verdade importante, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então esse versículo revela duas características essenciais para quem é chamado a servir no ministério cristão: ser ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Primeiro, ministro de Cristo, chamado para servir com um propósito de dedicação. Este título de ministro implica uma responsabilidade séria e nobre. O ministro é aquele que foi separado para servir a Deus e a sua obra. Não é uma posição de poder ou glória pessoal, mas um chamado para servir e liderar segundo os padrões do reino de Deus. Em várias passagens, Paulo ele se refere a si mesmo como servo de Cristo, alguém que coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias necessidades. Romanos 1:1, Filipenses 1:1. A ideia do serviço é central no ministério. E o servo de Cristo deve entender que a sua missão é auxiliar os outros numa busca pela fé e crescimento espiritual. Então, na prática, isso exige que o obreiro seja dedicado, responsável como ministro de Deus. Ele não pode simplesmente esperar que as coisas aconteçam por acaso. Ele precisa de um esforço, ele precisa se esforçar para planejar esse negócio com responsabilidade, com compromisso, e desenvolver as pessoas que estão sob a sua liderança. É tirar as pessoas daquela zona de conforto, daquela inércia, do acomodismo, que as pessoas ficam dentro de uma bolha e esperam as coisas acontecer. E a gente falou ontem que, infelizmente, existe uma visão que mede-se a espiritualidade das pessoas, né, pela condição social das pessoas. E nós aprendemos na Assembleia de Deus, na minha época, hoje, louvado seja Deus, que nós temos um líder que tem uma visão totalmente diferente, que é o pastor Antônio Domingos. Mas nós aprendemos o seguinte, lá, que os irmãos que prosperavam, eles eram meio que deixados de lado, eles eram escanteados, porque prosperar era pecado. Prosperar, irmãos, era um negócio difícil. Havia aquele conceito, eu falando hoje para o pastor na hora do almoço, contando uma experiência em uma igreja que nós congregávamos, e nós sofremos muito naquela ocasião, pela nossa condição financeira. E um dia o pastor, e para mim foi uma gota d'água, porque logo eu precisei mudar para a sede, porque não dava para ficar ali. O pastor ensinando que ele fez uma exegese, ele ligou o diabo no pináculo do templo, quando ele mostrou a glória desse mundo, a grandeza desse mundo, a riqueza desse mundo, e disse a Jesus: olha, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Aí ele ligou isso e disse: olha, todo rico ele vai para o inferno, todo rico ele se associou ao diabo, porque para ser próspero, para ser rico, tem que se aliar com o diabo. Eu falei: meu Deus, onde que ele está aprendendo isso? Onde que ele viu isso? Nas Escrituras Sagradas. Veja que mediocridade. Mas era isso, eram esses ensinamentos que a gente recebia. Quanto mais pobre, né, era mais espiritual. Quanto mais rico. E a gente tinha aquele negócio, ontem eu mencionei. A gente aprendeu o seguinte: foi chamado para pastorear, tem que vender o burro, amassar a lata e viver. Não tem como ser pastor e ser empresário. Não tem como ser pastor e ser médico. Não tem como ser pastor, né? E nenhuma outra profissão. É pastor. Era isso que a gente aprendia. Tem que vender o burro, amassar a lata, que era uma expressão que se usava em função de um testemunho de um pastor ali no Nordeste. Então pegava-se essas coisas, inseria como se fosse uma verdade bíblica, mas isso nunca foi uma verdade bíblica. Deus nos chamou para sermos cabeça, para liderarmos. Deus nos chamou, irmãos, se teu filho te pede, Jesus disse: vocês estão sendo mau, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina o vosso Pai Celestial. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então vamos lá, para a gente vamos passar
para o segundo, a palestra 2, eu queria só fazer esse comentário do que ficou. Tem muita coisa para ser falado da palestra 1 ainda, mas você tem o material aí na sua casa, você pode acompanhar. Vamos direto para a palestra 2. Meu irmão, pode colocar aí, pode projetar isso. Hoje nós vamos entrar, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o verdadeiro caminho para a prosperidade, segundo a Bíblia. Você pode acompanhar aí na sua... Hoje a gente já entra na palestra 2, eu fiz questão de fazer somente esse adendo que foi falado ontem, para a gente inserir essa verdade, né? Então vamos lá. A palestra 2, o verdadeiro caminho para a prosperidade. E por que o verdadeiro? Porque tem muita gente aí hoje ensinando um caminho que não é o verdadeiro, não é o caminho segundo a Bíblia. Estão invertendo a ordem dos valores, como se ganhar dinheiro fosse o objetivo principal do homem, ou falando para nós, da igreja, né? Tem muita gente. Página 27, não é isso? Meu amigo Gessé está ali me ajudando ali com as páginas ali. 23, né? Ô Gessé, está me induzindo aí a fazer o povo errar agora, hein, Gessé? Dessa vez, né? Mas é isso, 23, tá certo? Então tem muita gente ensinando. O pastor, veio uma ovelha do pastor Saulo, lá dos Estados Unidos, e ele veio para participar de uma palestra. Eu fiz menção, mas não falei quem era, o pastor Saulo. E ele veio lá dos Estados Unidos, ele almoçou comigo na ocasião, e ele veio participar de uma palestra, de uma mentoria de 3 dias, onde era R$200 mil para participar dessa mentoria. Havia lá 50 pessoas que pagaram pela mentoria, e eu acho que era 7, 8, 10 convidados. Então veja só, de uma mentoria para aprender a ganhar dinheiro e a ser rico. Que coisa, hein, irmãos? Vocês teriam coragem de pagar? Não, né? Também não. Mas não é que ninguém não tenha coragem de pagar, talvez ele não tenha dinheiro suficiente para pagar, né? Porque tem gente que R$200 mil para ele não é nada. É igual, sei lá, de repente R$12 para nós, para ele não vai ser nada. Não é questão de não ter coragem de pagar, é não ter dinheiro para pagar. Isso é diferente, não é verdade? Então vamos lá, introdução. A visão bíblica para uma verdadeira prosperidade vai além da simples acumulação de riqueza material. A Bíblia enfoca uma vida plena, marcada pela justiça, integridade, sabedoria e um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Então, olha, o verdadeiro caminho para a prosperidade, primeiro, ele passa por Jesus. Não tem como ser próspero sem passar por Jesus. Se não passar por Jesus, então não tem prosperidade. O indivíduo pode até ter um negócio, e nesse negócio ele ganhar dinheiro, mas ele jamais será próspero se ele não passar por Jesus. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Nos ensinamentos do Senhor Jesus, ele ensina que a prioridade deve ser a busca do reino de Deus, da sua justiça. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas, as outras necessidades da vida serão supridas. Então veja, não tem, quando lá em Mateus 6,33, Jesus, ele vai dizer, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é o reino de Deus? Primeiro ponto, o que é o reino de Deus? Aí Paulo vai dizer, vai revelar para nós o reino de Deus, aí em Romanos 14:17, ele vai dizer que o reino de Deus é o que mesmo? Paz, justiça e alegria no Espírito. O que é paz? Paz não é a paz que o mundo. Jesus disse, olha, eu vos dou a paz, mas não como o mundo vos dá. Essa paz que nós recebemos é aquela certeza, é aquela convicção que, independente da situação, do momento que nós estejamos vivendo, Ele vai estar sempre no controle, na direção, nada está perdido
nas mãos de Deus. Então, por pior que seja a situação, eu preciso sempre confiar que Ele está no controle da minha vida, no controle da minha empresa, no controle dos meus negócios, que não tem nada perdido nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? Nós servimos a um Deus, lá em Romanos, no capítulo 6, aliás, em Timóteo 6, 9 e 10, ele diz assim, quando aqueles que buscam somente a riqueza, somente o dinheiro, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então o amor ao dinheiro, essa busca insistente, pelo ter, pelo ser, pelo ouro, pela prata, essa busca leva os homens à ruína, à perdição, homens que mentem, homens que traem, pelo dinheiro, quando eles priorizam, quando o dinheiro se torna senhor na vida do indivíduo, é um perigo muito grande. Mas isso, irmãos, não é só, esse versículo também, ele não vai só falar dos ricos. Eu brinquei hoje, lá no almoço, que os irmãos falaram, o pastor que tem uma BMW. Eu digo, o problema não é ter a BMW na garagem, o problema é ter a bicicleta no coração, porque tem muita gente que não tem uma BMW, ele não tem nem um Fusca na garagem, mas ele tem uma bicicleta no coração, e ele é avarento, ele é suvina, ele não é dizimista, ele não é ofertante, né? Ele não conhece o princípio da lei da semeadura, ele não conhece o caminho da fidelidade a Deus, que é o caminho da verdadeira prosperidade. Nós vamos falar. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o amor ao dinheiro. Porque quando você é senhor do dinheiro, você vai usar o dinheiro para um fim, não para, aliás, você vai usar o dinheiro para o meio, não para o fim. Ao contrário daqueles que são dominados pelo dinheiro, que têm o dinheiro como um fim, não como um meio. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Coloca aí. Vamos ler. Passa aí para a prosperidade no Antigo Testamento. É o slide 5. Prosperidade no Antigo Testamento. Aí nós vamos entender um pouquinho do conceito de prosperidade. Glória a Jesus. Pode ir direto para o 6. Direto para o 6. Então vamos lá. Olha lá. A prosperidade no Antigo Testamento. Vamos entender um pouquinho da prosperidade. Dentro da perspectiva do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É a prosperidade segundo a filosofia. Mas eu vou pular porque as horas não vai deixar a gente comentar todos os tópicos. Mas vamos lá. A prosperidade no Antigo Testamento está diretamente relacionada à obediência à palavra de Deus e à dedicação ao trabalho. A prosperidade deve ser solidária, Deuteronômio 15, verso 7. A prosperidade revela a espiritualidade, Provérbios 10 e 22. A prosperidade em decorrência da bênção do Senhor, Gênesis 26 e 12. A prosperidade como retribuição à obediência. Vamos ler Deuteronômio 28, dos 2 ao 14? Vamos ler? Qualquer irmão aí que puder me ajudar. Me ajuda aí, irmãos, por favor. Deuteronômio capítulo 28, do 2 ao 14. É um texto bem conhecido. Nós conhecemos as bênçãos do Monte Gerizim. Quem é que vai me ajudar? Aquele irmão com a voz está ali, na tela, está aqui. Vamos ver então, irmãos, para vocês acordarem aí. 3, 2, 1. Bem forte. Serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas,
nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor determinará que a bênção seja onde? Nos teus celeiros, em tudo que colocares a tua mão. O segredo está onde? Na obediência. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós procuramos estar alinhado dentro do tempo e do propósito de Deus, certamente as benesses do Evangelho virão sobre nós, sobre os nossos negócios. Em todo lugar que nós colocarmos a nossa mão, certamente Deus nos fará prosperar. Lembra lá de Josué 1:8? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Então veja, o segredo está na obediência para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Veja agora, prosperidade no Novo Testamento. Coloca aí o slide 7. Aliás, pode ir direto lá para o 8. Mateus capítulo 6, verso 19. É muito conhecido esse texto. Olha o que aqui diz aqui, palavra de Jesus. Isso aqui é Sermão do Monte, tá bom, irmãos? Sermão do Monte, que é tão importante. Nós estamos estudando Jesus, Mensagem e Ministério, desde o mês de novembro, lá no ABC Paulista. E nós estamos estudando há 4 semanas somente o Sermão do Monte. E não passamos do versículo 3 do capítulo 5 e o versículo 3 ainda. Estamos ali e vamos caminhar muito tempo falando sobre esse tema. Mas 6:19 de Mateus diz o seguinte: não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e faz o quê? E roubam. Mateus 6:19. Tem muita gente, irmãos, parece que eles não acreditam mais na eternidade. Eles não acreditam mais no céu. Eles não acreditam mais no porvir. Por quê? Eles estão tão ligados com as coisas dessas terras materiais, que eles esqueceram que nós estamos aqui apenas em quê? De passagem. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando que é pecado você ter dinheiro, você ser próspero financeiramente. Não, muito pelo contrário, é a vontade de Deus que seu povo seja próspero, que seu povo se sobressaia diante dos filhos da iniquidade. É vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Cabeça. Porque quando nós obedecemos, nós seremos cabeça. Agora, eu não posso de forma nenhuma usar a riqueza, o ouro, a prata, o dinheiro, né? Essa prosperidade financeira para me viver de forma como se não houvesse amanhã. Vendo as necessidades da igreja local, vendo a necessidade da membresia, né? Vamos ler lá em Timóteo 6, 17, 18. Timóteo 6, 17, 18. Olha lá a recomendação para os ricos. Vamos ver, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 e verso 18. Vamos colocar aqui. Diga aos ricos deste presente século. Sabe por que desse presente século? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Caixão tem gaveta? Quem já viu caixão com gaveta? Quem já viu? A riqueza só serve para esse século. É para o presente. É para o hoje. Então a riqueza só serve para hoje, ó. Como é que está escrito? É o 17, 17. Ó, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O verso 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É recomendação bíblica para nós. Mas será que é só para os ricos essa recomendação? Será que é só para os ricos? De forma nenhuma. Essa recomendação é para todos. Porque Jesus estava lá na frente do gasofilácio, e ele vendo como os ricos depositavam as suas ofertas, e daqui a pouco veio quem? Uma viúva, e ela depositou da sua pobreza tudo que ela tinha.
Eu vou falar aqui, abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre mim, né? Eu acho que não tinha ninguém nesse auditório mais pobre do que eu. Não tinha. Mas eu aprendi desde o princípio da minha mocidade, desde o princípio da minha juventude, eu aprendi a ser fiel a Deus. Então, mesmo da minha pobreza, e eu falo isso, eu gostaria que meus filhos estivessem aqui, que a minha esposa estivesse aqui, mas os meus companheiros que estão, eles conhecem muito bem a minha vida, e a minha trajetória, e o meu ministério. Porque durante 30 anos nós servimos na mesma igreja. E foi nesses 30 anos de ministério, de caminhada, que Deus me prosperou para ser quem eu sou hoje. E eu nunca fechei a mão para uma pessoa que tinha menos que eu. E eu tinha um lema lá na minha casa, e muitas vezes minha esposa ela reclamava, que eu dizia, se eu estiver sentado numa mesa, à noite, e for pedir uma pizza, mas eu sei que na minha casa tem feijão e tem arroz, e na casa do meu irmão não tem arroz, não tem feijão, o dinheiro dessa pizza, ele vai direto para meu irmão comprar arroz e feijão, porque eu tenho arroz e feijão na minha casa. Mas eu falava isso, e eu praticava isso, desde a minha mais tenra idade. Mesmo da minha pobreza, eu procurei ser fiel a Deus. Eu semeei, eu não comia a semente, eu semeava a minha semente. E quanto mais eu semeava aquela semente, mais Deus ia me fazendo prosperar, prosperar, prosperar. Então hoje eu sou um homem, eu falo isso, não é para minha glória, não, de forma nenhuma. Eu falo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu não sou nada. Coitado de mim se não fosse a bondade e misericórdia de Deus. Então Deus me tornou um homem próspero, e durante algum momento eu entrei dentro de uma cápsula, pastor, naquela cápsula, oh meu Deus, eu saí daquela noite lá desidratado. Quem não conhece a cápsula, entra lá no canal do YouTube lá do MSBN Atlanta, e lá tem lá a Convenção 2024, e você vai ver lá que tem lá a peça. Tem um vídeo lá, a peça. Assiste para você ver uma coisa. Assiste. Que coisa, a cápsula, né? Para você ver uma coisa, eu fiquei dentro da cápsula durante um tempo, e eu disse, não, eu já estou abençoando a obra missionária, eu já sustento 11 missionários, está tudo certo, eu vou agora me preocupar mais agora com meus netos estão chegando. Eu fiz um planejamento para me aposentar e passar na empresa lá para os filhos, e diz, o meu compromisso da sexta-feira, passar na empresa, está tudo certo aí, todo mundo está tudo bem, ninguém precisa nada, não, tá bom, tchau, tchau. E pegava o carro, entrava e ia trabalhar lá, comprei uma casa, uma chácara, um condomínio fechado. Eu digo, é aqui que eu quero, né, ficar uns dias descansando, nos dias da minha vida. Aí os filhos, o que eles faziam? Trabalhavam até o final do dia, na sexta-feira, pegavam os carros e iam, e a gente ficava no final de semana. O culto era lá na minha casa, lá na chácara. Aí lá nós fazíamos o culto, tinha Santa Ceia, tinha tudo lá na chácara. Eu digo, mas por que eu preciso? Não preciso, não, está tudo certo. O tempo de pastorear a igreja já ficou para trás. Agora é o tempo de somente semear, né? E vou ficar aqui, irmão. A história é longa, não vou contar para vocês não. Mas foi assim que eu vim parar aqui no MSBN. Foi assim que eu vim parar aqui no MSBN. Porque o Deus é soberano. Um dia eu estava num voo, não lembro qual foi o voo. Eu estava indo para um voo, e era um voo distante, e eu estava encostado na janela, e eu fechei os olhos, comecei a falar com Deus, e aquela inquietação no meu coração, eu comecei a dizer, Senhor, mas por que essa inquietação agora? Está tudo certo, os netos estão chegando, eu estou preocupado, mas em dedicar um tempo mais para os netos, para a família, e o Senhor agora começa a me questionar, começa agora esse questionamento dentro de mim, mas por que isso? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e disse, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Porque os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. E os meus pensamentos maiores do que os teus pensamentos. Oh, louvado seja Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, irmãos. O Senhor foi falando assim e eu fui chorando, né? João 3:8, Isaías 55, versículo 7, versículo 8, Jeremias capítulo 29, versículo 11, e o Senhor foi despejando assim no meu coração, e eu fui chorando copiosamente, e o Senhor foi me visitando e disse, eu tenho coisas grandes para a tua vida. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Um dia, eu estava enfrentando um momento, sabe aqueles momentos de desafios?
em que as portas meio que se fecharam. As portas se fecharam. Nós terminamos os contratos. Na realidade, era um recomeço da empresa. Grupo Arque. O que é Arque, pastor Marcelo? Princípio, né? É a palavra grega, princípio. Princípio é o nome da empresa, é princípio. É um recomeço. Então, a gente estava ali, recomeçando, e veio um momento de dificuldade. E nós ficamos. O do contrato lá em Recife terminou. Isso falando da empresa lá de Recife. Agosto, setembro. Comecinho de setembro. Aí ficamos outubro, novembro, final de setembro. Aí outubro, novembro, dezembro, e as portas se fecharam. E os contratos que estavam para entrar não entraram, mas nenhum contrato. E eu tinha lá um monte de funcionário lá, um olhando para a cara do outro, eles cuidando da manutenção das ferramentas, fazendo pintura de parede, carpindo mato da empresa. É um terreno muito grande, é uma área muito grande. E a gente ia preocupado, fiquei muito preocupado com aquela situação, mas eu nunca fui de estar falando nada para ninguém. Só que a minha mãe olhava para mim, pastor Saulo, e ela dizia assim: meu filho, está tudo bem? Eu dizia: está tudo bem, minha mãe, mas minha mãe ela tem uma conexão muito grande comigo, e ela sabe quando as coisas não vão bem. Meu filho, está tudo bem? Eu dizia: está tudo bem. Ela: não, filho, estava tudo bem não. Eu disse: mãe, está tudo bem. Aí em dezembro, nós temos todos os anos ali, nós fazemos um culto de ação de graça, e é um culto grande. São 300, 400 pessoas que vão para ali, a gente faz uma festa grande. É 11 que vêm para ali. Minha mãe, até há 2 meses atrás, ela era dirigente do ciclo de oração. Aí nós sempre vinha a comissão dela, vinha a comissão, vinha as irmãs convidados, vem prefeito, vem não sei o quê, vem tanta gente lá naquele dia, e a gente faz uma festa grande. E nós fizemos uma festa muito grande naquele ano, né? Mas o meu coração angustiado. Passou-se a festa, veio o final de ano, eu fui para lá novamente, final de ano. E quando foi no primeiro dia útil, eu chamei o meu irmão, que era o chefe ali do centro de serviço, e eu falei para ele, Aminael, ele esteve aqui na festa do pastor Saulo, né? Na festa do pastor Antônio. Aminael, eu quero que você, no primeiro dia útil do ano, eu quero que você mande metade dos seus funcionários embora. E ele é chorão, ele só tem, é grande, né? Vocês viram que ele é bem grandão? Ele tem 1 metro, quase 1,90 m, uma lapa de negão. E ele sentado na mesa dele, ele olhou assim para mim, olhou assim de baixo, eu estava em pé. Ele disse: nós tivemos um final de ano tão abençoado, uma festa tão abençoada, e no primeiro dia útil do ano você me pede para mandar embora metade desses pais de família. Eu fui rude com ele naquele momento. Eu falei: Aminael, como gestor, eu preciso agir com a razão e não com o coração. Metade dos pais de família embora. Eu quero que você mande embora. Esses pais de família que você está falando. Por quê? É melhor mandar eles embora agora, enquanto tem dinheiro para pagar para eles, do que daqui a pouco não ter dinheiro para pagar nem salário, nem indenização. De certa forma, era racional, como gestor. Só que nós estamos lidando com o quê? Com um projeto que é de Deus, não é nosso. Não é nosso. Mas aquela palavra que ele falou, eu fiquei com aquela palavra angustiado no meu coração. Eu estava angustiado, fiquei mais angustiado ainda. E durante o momento do dia, ele veio com um papel na mão e disse: está aqui o pessoal que eu vou mandar embora. Eu falei: tá bom, amanhã a gente vê isso. Eu não quis ver na hora, amanhã a gente vê isso. Saí dali, fui fazer umas visitas, voltei. E, irmãos, aquela noite não passava para mim. Eu dormi o primeiro sono, acordei por volta das 2 horas da manhã. E fiquei olhando pela janela. Quando desce os primeiros raios de sol do dia, eu tenho um lugar ali que eu gosto de orar, porque a nossa casa fica no meio da mata, fica dentro, assim, numa parte alta da mata, né? E eu desço e vou orar lá na margem de um açude que a gente tem ali. Eu gosto de orar ali. E quando o dia começou a dar os primeiros raios de sol, eu desci e fui orar onde eu normalmente gosto de orar. Estava de pijama ali ainda, e eu comecei a orar e apresentar a Deus aquela situação, a empresa, a família, e aquela angústia no meu coração. E naquela manhã eu estava ali angustiado, sabe? Aquela coisa, aquela oração que você, parece que você quer morrer, e você não entende muito porquê daquilo. Quando daqui a pouco eu estou orando, aí Deus fala comigo:
Aí Deus disse: olha tudo isso. Irmãos, Deus ele fala. Deus ele fala com o seu povo. Deus ele fala com quem tem princípio. Deus disse: olha tudo isso. E quando Deus disse: olha tudo isso, irmãos, passou-se um filme, num piscar de olho, passou-se um filme na minha vida, de toda a minha trajetória, da minha pobreza, sabe, do meu crescimento. Aí Deus disse assim: poderia chegar onde chegaste se a minha mão não fosse contigo? Aí Deus disse assim: ó, não vai mandar ninguém embora. A empresa é minha, as famílias são minhas, a tua família me pertence. Te coloquei para administrar o que é meu. Irmãos, quando Deus falou assim, irmãos, eu caí de joelho. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu estava orando em pé, olhando ali aquela natureza, os passarinhos cantando, mas eu caí de joelho, assim eu caí de joelho, mas com um sentimento de vergonha tão grande que se abateu sobre mim, porque eu estava duvidando do projeto de Deus. Eu estava duvidando do projeto de Deus. Irmãos, eu saí, e o Senhor falou, irmãos, eu fiquei, sabe, com aquele sentimento de vergonha, mas pelo outro lado saiu um peso das minhas costas, aquela preocupação que estava corroendo a minha alma, ela caiu por terra. Eu não sei nem por que eu estou contando isso, mas certamente alguém precisa ouvir isso, né? Aquela angústia saiu, parece que ficou ali, naquele lugar que eu estava. Eu subi assim as escadas quase correndo, tomei um banho e fiquei lá de cima olhando, porque essa casa fica dentro do terreno da empresa, a empresa está lá embaixo e a casa está na parte mais alta. E eu fiquei olhando quando o portão abrisse, porque a Minael chegava por volta das 6h15, e quando o portão abriu, eu saí correndo, e disse a Minael: vem cá, e ele foi correndo. Eu disse: cadê a lista do pessoal que você vai mandar embora? Aí ele abriu a sala dele, ele trouxe a lista na mão, e ele foi me entregar. Eu falei: rasga a lista. Ele disse: o que aconteceu? Fechou um contrato? Eu falei: não, Deus falou comigo. Ele falou: Deus falou com você? Eu digo: Deus falou que não é para mandar ninguém embora, que não vai faltar nada, porque Ele é dono das famílias, dono da empresa, dono da minha vida, dono da tua vida, Ele é dono de tudo. Aí ele me abraçou e nós começamos a chorar e a glorificar a Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Passou-se janeiro, passou-se fevereiro, começo de março, não aconteceu nada. Mas depois de meados de março, as portas se escancararam. Em vez de mandar embora, nós quadruplicamos o número de funcionários ali naquela unidade. Porque Deus, Ele é Deus dos céus, e na terra os céus dominam a terra. Louvado seja Deus. Então, se você for fiel a Deus, tenha ousadia, você é filho, e como filho, você pode ter liberdade para chegar até o seu paizinho. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Deixa eu olhar aqui as horas. Pastor Gilson, me ajuda aí, pastor Gilson, né? Está atento aí, né, pastor Gilson? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou pular para a gente correr aqui. Tem muita coisa a ser falada, mas coloca lá o slide 17, por favor. Slide 17. Glória a Jesus. Vamos pular do 7 para o 17. Então veja. Nossa visão de dinheiro. Aí eu vou falando aqui, o irmão pode ir passando, tá? São vários slides como esse. Nossa visão de dinheiro. Quando o dinheiro... Não, pode voltar lá, irmãos, pode voltar lá. Quando o dinheiro é Senhor. Então veja só. Vê o dinheiro como um fim em si mesmo. Uma fonte de poder, segurança e status. 1 Timóteo 6:9 ao verso 10, Judas 1 e verso 11. Está as referências, depois vocês podem ler. Esse material vai ficar aí, depois o pastor Gilson pode passar para vocês. É muita coisa, tem muita coisa desse material, irmãos. Tá bom? E não vai dar para falar tudo, eu sei que não vai dar para falar tudo. Mas vamos lá. Então, quando o dinheiro é Senhor, o indivíduo ele vê o dinheiro como um fim, não como um meio. Uma fonte de poder, segurança e status. Então, o dinheiro para ele é o objetivo principal, é um fim. Agora, quando nós somos senhores do dinheiro, quando eu domino meu dinheiro, quando eu domino a minha carteira, a minha conta bancária, qual que é a minha visão de dinheiro? Enxerga o dinheiro como meio para alcançar um bem maior. Para essa pessoa, para ela, o dinheiro é uma ferramenta para ajudar os outros, melhorar a sociedade e criar impacto positivo. Então, peraí, a minha visão, para mim ser próspero, eu preciso ter isso no meu coração. O dinheiro não pode me dominar. E a semana passada, eu estava ministrando lá no ABC Paulista, e eu usei uma expressão do seguinte: tudo que você tem,
não glorificar o reino de Deus, o teu dinheiro vai te levar para o inferno. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falo sempre lá, e vou falar aqui também porque eu tenho liberdade para falar, porque eu estou na minha casa e aqui estão os meus irmãos. Dízimo é coisa para novo convertido. Dízimo é coisa para novo convertido. Vocês sabiam disso? Aceitou Jesus, ele é novo convertido, eu vou dizimar, porque é um princípio bíblico. Ah, pastor, é? É para novo convertido? E quem já é maduro na fé? Maduro na fé não é dízimo não, irmãos, é tudo. É tudo. Tudo que ele tem. Não serviu o reino, irmãos, ele não serve. Ele não entendeu o princípio do reino. Ele não vive mais para si, mas ele vive para agradar a Deus. Lá em 2 Coríntios 13, 5 e 14. Então ele não vive mais para si, mas ele vive para um fim maior, para um propósito maior. Se ele tem uma BMW e a BMW não serve o reino, a BMW vai levar ele para o inferno. Vocês sabiam disso? Se os teus negócios, se os teus empreendimentos não estiverem atrelados a um propósito maior, os teus empreendimentos vão te levar para o inferno. E palavra dura, né? Mas eu não vim aqui para falar mentira, eu vim aqui para falar a verdade. E muitas vezes quem fala a verdade não tem amigo nem camarada, como nós falamos lá no Nordeste. Esse pastor veio lá de São Bernardo para vir falar aqui essas coisas. É a verdade. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração vai me levar para o abismo. Princípio do reino. Buscar o reino em primeiro lugar. Você quer andar de BMW? Quer andar de helicóptero? Quer andar de jatinho? Você pode fazer o que você quiser, e você pode mesmo, porque você é filho. Pastor, eu quero comprar um helicóptero. Compra, meu irmão, é bom. Se eu tivesse necessidade, eu comprava um. Se eu tivesse necessidade. Né? Se eu dependesse do meu filho, eu já tinha comprado, porque meu filho é atrevido. Né? Ele fala, pai, vamos comprar uma asa rotativa? Mas para quê? Só para dizer que tem? Não, de forma nenhuma. Vocês entenderam? Tem necessidade? Compre. Pastor, eu queria andar de jatinho. Teu negócio exige um jatinho? Compre, meu irmão, você pode comprar. Mas se o ímpio pode comprar, por que você não pode, você que é filho? Você pode comprar. Só que o jatinho não pode estar aqui não, viu? O jatinho é para servir o reino, tá? Deixa eu te falar isso, o jatinho é para servir o reino. Você sabia? Mas pastor, só tem uma Brasília. A Brasília tem que servir o reino. Mas pastor, eu tenho só uma bicicleta. A bicicleta tem que servir o reino. Mas pastor, eu estou pegando o busão. Sabe esse trajeto que você está indo buscar o busão? Sabe essa coisa que você está fazendo? Tem que servir o reino. Não precisa nem abrir a boca, mas alguém vai dizer, rapaz, aquele cara é diferente. Ele pega o mundo aqui todo dia alegre, feliz, satisfeito. Parece que o negócio, né? Ele deu um brilho, né? Que tem uma coisa que é diferente. Vai se abrir a porta para você falar da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Então tá bom. Glória a Jesus. Eu vi um glória a Deus aí, tá vendo? Coisa boa. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu sei que a partir de hoje, viu, pastor Gilson, os dízimos dessa igreja vão aumentar. As ofertas dessa igreja vão aumentar. O crente que estava aqui segurando, sabe aquela coisa? E a semana passada nós falamos sobre o pobre de espírito e o orgulhoso de espírito. E nós descobrimos muitas vezes, nós estamos mais do lado do orgulhoso do que do lado do pobre de espírito. Nós falamos da justiça do reino e da justiça dos escribas e dos fariseus. E nós descobrimos que muitas vezes nós estamos do lado da justiça dos escribas e dos fariseus em detrimento da justiça do reino de Deus. Irmãos, tudo é Bíblia, é palavra de Deus. E palavra de Deus tem que ser estudada. A gente estava aprendendo isso aqui. O pastor Zedequias falou isso. Analfabetismo bíblico. Está cheio de gente que é analfabeto. E se vangloria de ser analfabeto bíblico. Um obreiro, irmãos, que se preze, é um obreiro que ama a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra de Deus. Que maneja bem a palavra da verdade. Que ele tem prazer de ler Bíblia. Ele tem prazer de carregar a Bíblia no seu coração, de usar a Bíblia nos seus negócios. Irmãos, tudo que eu faço com base nos princípios bíblicos. E eu uso, irmãos, todos os ensinamentos nos meus negócios. E eu tenho vários negócios, mas tudo que eu faço de acordo com isso aqui. E o sucesso é garantido, irmãos. Não vou falar para vocês que não tem dificuldade. Tem, porque eu estou vivo. Às vezes eu erro também. Sabia que eu erro? Sabia que a gente erra também? Quem empreende bastante, muitas vezes ele é levado a uma coisa que está aí agora. Muita gente rindo, muita gente chorando, e eu continuo rindo.
As criptomoedas essa semana deu uma caída aí, tá um monte de gente. Meu filho me ligou ontem, pai, compra mais. A hora é agora. De compra mais, a hora é agora. Entendeu? Irmãos, eu preciso acreditar no Deus que eu sirvo. É o meu Deus, é o meu Senhor. É o teu Senhor, é o teu Pai. Amém? Vamos lá. Passa aí, por favor. Deixa eu ver, já passou? Eu acho que já passou, né? É isso mesmo. Oi? Já passou, não é isso? Então vamos lá. Quando o dinheiro é Senhor, suas decisões são guiadas, principalmente... Não, já passou. Pode passar mais um, irmão, por favor. Isso. Então veja, quando o dinheiro é Senhor, ele trata as pessoas como meios para atingir seus fins financeiros, resultando em relações superficiais ou utilitárias. Procura sempre tirar o proveito. Mateus 23, 5, 6 e 1 de Mateus, capítulo 5, verso 46, e vai por aí fora. Mas quando nós somos senhores do dinheiro, o que é que a gente faz? Nós valoriza as pessoas pelo que são, e não pelo que podem oferecer financeiramente. Cultiva relações baseadas na generosidade, respeito e apoio mútuo. Está aqui as referências bíblicas. Então, quando você é senhor do dinheiro, então você age com seus relacionamentos dessa forma, respeitando as pessoas. Você não se aproxima de ninguém para tirar proveito dela, não, de forma nenhuma. Mas se você puder ser útil de alguma forma, você vai ser. Pode passar mais um, irmãos. Quando o dinheiro é senhor, pessoas dominadas pelo dinheiro, apesar de acumular riquezas, muitas vezes sentem um vazio interno, pois a busca incessante por mais nunca traz a verdadeira satisfação. Lucas 16, 19 e 31. Seria tão bom se a gente pudesse ler todas as referências, mas não tem como ler, tá bom? O tempo não permite. Agora, quando nós somos senhores do dinheiro, encontra satisfação em ajudar os outros e vê o impacto positivo de suas ações. O prazer vem do ato de dar e contribuir, não apenas de acumular. Oh, irmãos, como nós nos sentimos bem, né? Sabem ser um canal de bênção para abençoar a comunidade, abençoar as pessoas, gerar renda, gerar emprego, ver as pessoas prosperando. Irmãos, quando eu vejo os nossos funcionários comprando casa, comprando carro, mas me dá uma alegria tão grande, parece que é a minha primeira casa, parece que é meu primeiro carro. Isso me dá uma alegria muito grande, me traz uma satisfação, me dá mais força, mais ânimo para investir, para trabalhar e para que as pessoas se desenvolvam. Isso é quando nós somos senhores do dinheiro, ao contrário daqueles que são dominados pelo dinheiro. Vamos lá, só para a gente dar uma desparecida. Vira para teu irmão e pergunta assim: você é senhor do dinheiro ou o dinheiro é teu senhor? Você está servindo o reino ou servindo a mamon? Só você pode responder, né? Só você pode responder. Mais uma, por favor, mais uma. Vamos lá. Pode passar mais uma, por gentileza. Quando o dinheiro é senhor, suas ações frequentemente visam maximização de lucro, sem considerar as consequências sociais, ambientais ou humanas. Ele está pouco se lixando. O negócio dele é que é mais o quê? Ele quer mais é ganhar. Ele quer mais é ter. Entendeu? Agora, quando nós somos senhores do dinheiro, ele trabalha para causar um impacto positivo na sociedade, seja através da filantropia, investimentos sociais ou apoio à iniciativa que beneficiam a comunidade. Atos capítulo 4, 36 e o versículo 37. Irmãos, a gente precisa refletir, a gente precisa ajustar o curso da nossa vida. Sabe por que as coisas não acontecem muitas vezes na nossa vida financeira? Sabe por que os nossos negócios não estão indo bem muitas vezes? Porque nós não estamos sendo fiel ao propósito original da igreja. Você não foi chamado para empreender visando apenas o lucro e ter o dinheiro como fim. Mas através dos teus recursos você precisa glorificar a Deus e ter isso no teu coração. Porque se você tivesse no coração, se Deus não te prosperar, irmãos, eu deixo de ser crente. Porque eu sei que isso não vai acontecer, porque o meu Deus, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é um Deus que prospera, Ele é um Deus que visita os celeiros. Está lá, irmãos, é óbvio que cada um vai receber, lembra-se do texto que nós lemos? Segundo a sua capacidade. Tem gente que só vai poder ter, viu, Juliano? Tem gente que só vai poder ter uma bicicleta, mas ele vai ser próximo com a bicicleta. Ele vai ser próximo com a bicicleta. A casa dele, o lar dele vai ser uma bênção. Vai ter paz na casa dele. Ele vai ter paz com todos.
Ele vai andar leve. Ele vai ser próspero com uma bicicleta. E tem muitos que vão ter um jato, mas não vão ser prósperos. Vai ter um avião, mas não vai ser próspero. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma coisa tão simples, né? Não é difícil de entender isso, não. Não precisa desenhar, não, né, irmãos? Não precisa, porque é fácil de entender. Vamos lá, continua ali, irmãos, por favor. Quando o dinheiro é Senhor, seu legado tende a ser marcado por controvérsias, exploração e uma percepção de egoísmo, lembrada como alguém que priorizou suas próprias riquezas em detrimento do bem-estar dos outros. Agora, e quando é o contrário, quando nós somos senhores do dinheiro, ele deixa um legado de profunda generosidade, compaixão e impacto duradouro no bem comum. Seu nome é lembrado com reverência por todos aqueles cujas vidas foram transformadas por sua bondade. Glória a Deus. Está ali as referências. Lembra-se lá de Tabita, de Dorcas, né? Lembra de Dorcas? Está lá a referência lá, Atos capítulo 9. Estava lá Dorcas morta. E Pedro chegou lá. E as viúvas, e as pessoas, olha aqui, olha o que ela fazia, olha o legado que ela deixou. Vocês lembram muito bem dessa passagem, né? Pode passar mais um aí, por favor. Caminho da pobreza versus caminho da prosperidade. Pobreza e prosperidade. Vamos rapidamente passar aqui. Pode passar, pode pôr mais um. Caminho da pobreza. Como é que o indivíduo ele permanece pobre? Juliano disse, hoje eu vou aprender a ser rico, ó Juliano. Tá fácil, está ali na Bíblia. Está ali na Bíblia, o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Tem um bom projeto, tem uma boa ideia, se esforce, dedique nesse negócio aí que você certamente ganhará muito dinheiro, mas o dinheiro não pode ganhar o teu coração. Tá certo? Caminho da pobreza, preguiça. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Olha as referências que está lá, irmãos. Um monte de referência que eu coloquei ali. Porque pensa, a Bíblia ela fala muito preguiçoso. E infelizmente, aqui no Paraná não tem isso não. Mas lá do estado que eu vim, mas tem uma raça e tem um partido que assumiu, né, o nosso país. E eles cultivam essa miséria, essa pobreza e a preguiça do povo. O povo não quer mais trabalhar. O povo quer viver do assistencialismo. Quer viver, sabe, daquela dependência do Estado. Não tem mais coragem para trabalhar. Vai continuar vivendo na pobreza. Porque, infelizmente, né, com a pobreza da maioria, poucos tiram vantagem da pobreza da maioria. Os nossos governantes, irmãos, infelizmente, não estou aqui para falar de governante nenhum, mas infelizmente tem um partido aí que para ele é o partido das trevas e sinceramente, o partido que cultiva essa miséria na cabeça do povo. Eles querem deixar o povo escravo deles. Vamos lá. Caminho da prosperidade, volta lá, volta aí, só mais um, irmãos. O caminho da prosperidade, temer a Deus, seguir os seus mandamentos. O temor a Deus e a obediência são princípios que trazem bênção. São princípios que trazem bênção. O temor a Deus e a obediência. Vai, pode passar. Caminho da pobreza. Priorizar os prazeres do mundo. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, essa palavra concupiscência, na sua tradução para o nosso bom e velho português, sabe o que significa? No seu original, a transliteração dessa palavra, aliás, ela diz assim, ó, é um forte, continuado desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Isso é concupiscência. Então veja, pessoa que é dominada por essa concupiscência, esse forte e continuado desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos, diz assim, ó, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,15 está ali as referências. Mas o caminho da prosperidade, da verdadeira prosperidade, priorizar o reino de Deus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando Jesus falou desse texto, irmãos, tudo que envolve a vida aqui nessa terra, tudo, nós precisamos glorificar a Deus. Nós representamos um reino eterno, o reino dos céus, o reino de Deus. Mas não é só uma parte da nossa vida. Porque quando eu falei que dizimista é coisa só para os novos convertidos,
né? Porque ele não entendeu ainda. Quando o crente vai amadurecer na fé, ele precisa entender que tudo que ele tem, a vida dele, tem que ser colocada a serviço do reino. E não tem jeito, irmãos, não tem outro caminho. Vocês concordam comigo? Amém? Ou vocês concordam mais ou menos? Ah, pastor, o senhor quer que eu dê tudo para... Não, irmão, você já sabe, você entendeu o que eu quis dizer. Não é isso? Mas se for preciso, Jesus disse para aquele moço: olha, vai, vende tudo, dá aos pobres e vem e segue-me. O homem estava com o coração cheio, sabe, irmão? Ele queria se aparecer diante do mestre, mas a riqueza estava no coração dele. A bicicleta estava no coração dele. No caso dele não era a bicicleta, né? Era o helicóptero, era o avião, porque o homem era rico. Não é isso? Vamos lá, pode passar mais uma, meu irmão. Caminho da pobreza. Para ser pobre, continuar pobre. Desonestidade, seja desonesto. Aí você vai ver uma coisa. Se nos teus negócios você não tiver esse princípio da honestidade, balança justa, peso justo, irmãos, aí não tem como você ser próspero diante de Deus. Pode até ser que você leve vantagem naquele momento, mas certamente você, lá na frente, vai bater com a cara na parede e não tem como ser próspero entrando pelo caminho da desonestidade. Mas no Brasil, aquela coisinha, aquele jeitinho brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho aqui para a gente tirar proveito, irmãos, vai te levar para a miséria. Tá certo? As riquezas adquiridas por meio fraudulento diminuirão, mas quem as ajunta com trabalho verá o quê? Vamos repetir isso aqui é importante, vamos lá? As riquezas adquiridas por meio fraudulento diminuirão, mas quem as ajunta com trabalho verá aumentar essas riquezas. Está ali a referência, Provérbios 3, versículo 11. E tem outras referências também, que você pode ler tudo dentro da desonestidade. E ao contrário, o caminho da prosperidade: trabalha diligentemente. A mão diligente dominará, mas a negligente será sujeita a trabalhos forçados. Pode passar mais um. Caminho da pobreza: gasta mais do que ganha. Oh, meu Deus do céu, mas tem gente que é especialista nesse negócio, né? Ele pode ganhar um caminhão de dinheiro, ele vai gastar mais do que ele ganhou. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Provérbios 21 e 20. Ele gasta tudo o que ganha. Depois você lê as referências. Ao contrário, né, o caminho da prosperidade, ele adquire o hábito de poupar e de fazer o quê? Investir. Irmãos, eu tinha um funcionário que ele é pintor, só que ele aposentou. E eu estava construindo uma casa e ele foi, né, trabalhar naquela casa, e era uma casa na vila, e ele ia lá, emassava e pintava as paredes, e ele dizia: eu vou cuidar aqui bem dessa casa, que essa casa vai ser minha. Essa casa vai ser minha. Ele era pintor. E a casa não foi dele? Ele, como pintor, ele era ele era analfabeto de tudo. Trabalhando com a gente, que ele passou a aprender a escrever o nome dele, que nós incentivávamos, né? Incentivamos até hoje as pessoas a, de fato, adquirirem conhecimento. E ele comprou a casa, ele comprou um carro para ele comprou um carro para a esposa, e até hoje ele mora nessa casa. E eu uso o exemplo dele, uma pessoa que era analfabeto, mas ele ganhava o dinheirinho dele ali, ó, ia poupando, e quando aquela casa foi colocada à venda, ele comprou. Nós facilitamos a casa para ele ir pagando, né, como ele podia pagar, mas ele comprou a casa. Vocês entenderam, irmãos? Ele poupa. Continua, pode mudar. Muda, por favor. Isso. Caminho da pobreza: falta de disciplina. O que ama os prazeres empobrecerá, e quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Provérbios, está lá as referências. O caminho da prosperidade: tem mais de uma fonte de renda. Aqui, somente nisso aqui, irmãos, a gente falaria muita coisa, tá bom? Eclesiastes capítulo 11, está lá, ó. Eclesiastes capítulo 11, verso 2. Este versículo sugere a diversificação, não apenas em termos de investimentos, mas também em relações a ações, reconhecendo que o futuro é incerto. Se você pode poupar, se você pode diversificar as tuas rendas, ter mais de uma fonte de renda, faça isso. Nunca coloque os ovos em uma única cesta. Não faça isso, tá bom? Se você fizer isso, certamente você irá prosperar. Irmãos, são caminhos bíblicos para a verdadeira prosperidade. Se você fizer,
esse exercício, esse dever de casa, não tem como não prosperar, não tem como não enriquecer, financeiramente falando, e não só, estou falando não só de finanças, mas de todas as áreas da tua vida. Pode passar, eu acho que já está acabando. Caminho da pobreza: desprezar a sabedoria e os conselhos. Desprezar a sabedoria e os conselhos leva ao fracasso. Se você desprezar a sabedoria dos sábios e os conselhos, certamente vai te levar ao fracasso. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Está lá as referências. Caminho da prosperidade: buscar a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, Provérbios 13:13, Provérbios 16:16, rejeitar a sabedoria, pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução, Provérbios 13:8. Eu acho que tem mais um só, né? Pode passar. Caminho da pobreza: negligenciar a justiça e o pobre. Caminho da pobreza: quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, Provérbios 21:13. Agora, caminho da prosperidade: honrar o Senhor com os bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de fartura os teus celeiros. Oh, que princípio maravilhoso, irmãos. Oh, que princípio maravilhoso, né? Pode passar, acho que tem mais um, né? Não, já acabou. Então, a fidelidade a Deus, o segredo para a verdadeira prosperidade. Aí nós vamos falar isso amanhã. Amém? Glória a Deus. Porque eu estou ali, meu tempo já encerrou em 2 minutos, né, pastor? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos.